Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Ei, Não, hoje o negócio ficou mais sério. Ei, ei. Aleluia. Uma honra Vamos para inefável. iniciar aqui hoje. Vamos fazer uma oração, amém? A gente precisa deixar alguém responsável ali para recolher pergunta. Você faz com a Mirelle? Você faz com a Mirelle depois? Recolher perguntas. Tá? Essas Pergunta umas boa, tirinhas, por favor. tá? Amém? Vamos fazer uma oração então para a gente iniciar. Pode ficar sentado mesmo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Por isso, Pai, que o Senhor tem preparado, Pai, aos nossos corações. Pai amado, eu creio, Pai amado, que não foi algo que nasceu, Pai amado, no coração de alguém, mas sim no Teu. Pai amado, nós estamos esperançosos, Pai, com as expectativas altas, para saber aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai, através da vida do pastor Fábio. Eu creio, Pai, que será um aprendizado, Pai. Eu creio, Pai amado, que o Senhor falará conosco. Nós te agradecemos, Pai, por cada um que está presente aqui. Senhor, por aqueles também que não puderam vir, Pai. Eu creio que eles estarão no próximo. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Pai. Pai amado, nós te damos liberdade esta noite. Espírito Santo, age, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Fábio, você quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Você vai falar muito, mas fala um pouquinho agora. Pai do Senhor, amados. Amém? Fico feliz pelo convite, né? Estou empolgado, né? Até andei pesquisando umas piadas novas para hoje. Né? O Hélio falou para mim que as minhas já estavam muito repetitivas. Então, mas vai dar tudo certo. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Amém. Pode se apresentar o pessoal que vai estar aqui Começar também. pelo pastor, né? Pastor. Não, tem que começar pela Glória figura a mais Deus. importante. Isso. Então, vai, já apresenta de novo. Aleluia. Então, a gente vai estar aqui durante essas noites. Né? O que significa isso? O PG, nós sabemos que é um grupo pequeno, que na verdade é um grupo muito grande dos jovens, né? Onde a gente compartilha informações da palavra que foi pregada domingo. Mas nós estamos de férias, né? E a gente precisava elaborar algo que atendesse às expectativas dos nossos corações. E eu creio que isso será algo ideal. E por que não começar com alguém tão importante igual o pastor Fábio, né? E que é líder geral dos PGs da Igreja Missões Brasa Viva. Esse homem é diferenciado, a gente vai aprender com ele. Antes de começar, até vou falar aqui que quando eu vi o pastor Fábio pela primeira vez, eu falava, coitado dele. Esse testemunho é engraçado. Eu via ele andando ali, ele não para o carro aqui na frente, ele para o carro lá do outro lado. Ele sempre parou a vida toda. E eu via ele andando, indo a pé, né? Às vezes com o filho, eu falava, nossa Deus, abençoa ele, Senhor. Dá um carro pra ele. E eu Deus. orei, falei, Senhor, dá um carro para ele, Pai. O maior milionário de Três Eu Lagoas. vejo alguém tão humilde, esse homem tão humilde, eu nem conhecia ele. E aí um dia estava parado uma Ranger ali na frente, eu falei, meu Deus, que carro top, lançamento, essa Ranger daqui a pouco sai o pastor Fábio, pip, pip. Falei, rapaz, Deus atendeu minha... Senhor, Eu sou um profeta mesmo. Senhor, me dá uma Ranger. aleluia. O pastor Fábio é alguém muito humilde. Para quem conhece ele, sabe, ele é alguém que não tem... Não, você é bênção. Não, a gente te ama. Ele até anda com a gente, né? De tão humilde que ele é. Então vamos iniciar aqui, Augusto. Vou deixar você iniciar. A gente vai entrando, vai falando, John, Wellington. Amém, glória a Deus. Acho que todo mundo conhece todo mundo aqui, né? Então não precisa apresentar. Augusto, líder de um dos PGs. O John, líder de outro PG. O Wellington, líder de outro PG. E o Iago, líder do PG dos jovens e líder de um PG. Pastor Fábio? Não vai cair não, fica tranquilo. A gente não tem nenhum script aqui, mas seria bom você começar contando a sua história, né? Pra gente, como foi. Quem é você? Quem é Fábio Ciufa, né? Se nasceu em lar cristão, se converteu em algum momento. Conta um pouquinho da sua história até o momento que você encontrou Jesus de fato. Então, prazer, meu nome é Fábio, para quem não me conhece,
Eu não vim de um lar cristão, né? Eu me converti aos 17 anos, 17 para 18 anos, né? Falar a verdade, eu vim de um lar, assim, de centro espírita, né? Mais voltado para macumba, essas coisas assim, né? Mas eu me converti com 17 anos. Me converti, posso falar, conversar? Aqui posso ficar falando? Pode, PG. Eu não tenho fala. compromisso com o horário Não, a hoje, gente então... também O não. senhor é o personagem principal. Tá todo mundo de férias já. Ele tá... O John tá meio... Eles são meio, sei lá... Jesus, tomara que o pastor Paulo não esteja assistindo a live. Senão mesário de banco, John de banco. Queridos, então, eu me converti aos 17 anos, né? Eu gostava muito de jogar bola, vôlei, essas coisas. E aí, gostava. Hoje eu só gosto de ver. Um amigo meu, um vizinho meu, me chamava para... O nome dele é até Henrique, né? Dar os créditos para ele. Me chamava para ir jogar bola com eles. E eles jogavam no fundo da igreja. A igreja tinha um terreno, eles jogavam no fundo dessa igreja. E todo sábado eu ia lá com eles jogar bola. Aí um dia tem um culto diferente. Se não estiver enganado, eu acho que era quadrangular que ia tocar na igreja deles lá. Era culto de jovens. Aí ele falou: Fábio, você não quer vir à noite com a gente? Aí vai ter um culto diferente e tal. E eu preciso levar uma amiga, aquela resenha toda, vocês sabem como funciona. Aí pensei: rapaz, eu jogo de graça com eles, não pago nada, né? O que custa eu ir à noite? Aí eu fui à noite. E aí, lembro até hoje da canção que eles tocaram, uma canção que na hora penetrou no meu coração, que é Deus Eterno, da Oficina G3. Né? A Oficina tinha acabado de lançar a canção. Que é ótimo cantar, canta uma partezinha. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Aí, o pastor fez o apelo, eu levantei minha mão, fui lá e aceitei Jesus. Foi assim que iniciou a minha carreira gospel. Tô brincando. Então o senhor quer dizer que futebol é de Deus, então, não é do futebol diabo. É muito de Deus. É uma benção, né? Para as mulheres aqui do futebol recinto. É de Deus, Coca-Cola é de Deus. Glória a Deus. Para vocês esposas que ficaram em casa. Pepsi é do diabo, que é cópia. Mas Coca-Cola, que é original, é de Deus. Futebol americano é cópia, também é do diabo. Mas, né, tudo que é Iago já original saiu da Coca, é de Deus. já, pastor. Oi? O Iago já saiu da Coca, não precisa fazer esse merchan mais, não. Então, aí eu me converti, gente. Aí no dia 12 de março de 2002, eu me batizei. 12 de março de 2002? Eu tinha esquecido, eu lembrei porque eu tinha que fazer o cadastro ali. Aí eu fui buscando, porque eu lembro que foi num domingo de carnaval. Eu procurei o carnaval de 2002, lembrava um ano, pronto, era debredado. Né? Certo. Esse sou eu. Esse é o pastor. Pastor, aproveitando, né, você falou da sua conversão, como era o seu lar? Seu lar, pelo que eu entendi, se você se converteu, então seu lar não era um lar cristão. Não. Como era o seu lar na sua infância? Então, meu lar, gente, eu acredito que seja um lar não tão diferente do de vocês também, né? Eu estive até, acho que esse mês passado, dezembro, ministrando na conferência lá da Comuel. E foi na Comuel que eu me batizei, tá? Que era a antiga Batista Independente, El Shaddai, depois virou Comunidade Evangélica El Shaddai e hoje chama Comuel. Né? Foi lá que eu me batizei, né? Pastor Edson, hoje quem está na frente é o pastor Fabrício. E aí fui mês passado, ministrar lá com eles, aí entrou nesse assunto também, ele pediu para poder também falar um pouco sobre isso. Né? E o interessante é que, igual, ministrando ali, depois ouvindo, muitas pessoas vieram conversar comigo, eu vi que todo mundo também passa problemas dentro de casa e até piores do que os meus, para falar a verdade. Mas meu lar, como é que foi? Eu não conheci meu pai biológico. Já começa por aí, né? Eu fui criado por um outro homem que se dizia meu pai, e eu acreditava que era meu pai, porque ele, né, quando ele amigou com a minha mãe, juntou, né, não sei se amigo vocês conhecem, porque mais antigos que falam assim, quando ele juntou com a minha mãe,
E eu tinha 2 anos, 1 ano e pouco, quase 2 anos. Então, quem eu conheci por pai foi ele, né? Minha vida toda, até os 10 anos. Olha que vida longa. Muito tempo. Aí, ele... Só que quando estava quase para completar 10 anos, eles se reuniram na minha casa, numa mesa igual essa, assim, me chamaram e aí foram falar para mim que ele não era o meu pai biológico, no caso, né? Por que foram falar isso, né? Só botar um pouquinho na história. Porque todo fim de ano tinha aquelas cartinhas para você escrever para o Papai Noel, aquela coisa. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje não escreve carta, faz seu pedido pelo WhatsApp, né? O telefone do Papai Noel X, tal, 67, DDD, não sei qual que é lá do Polo Norte, mas... Mas aí aí eu escrevi a carta e todo mundo pedindo bicicleta, né? Porque videogame quase ninguém tinha. Então o auge era a bicicleta naquela época. Não que eu seja tão velho, isso coisa de 5 anos atrás. Mas pouco tempo. Não, varão, que isso. Deixa o John ligar o microfone, né? Porque senão... E aí ele... Meu Deus do céu. Pessoal. E aí e nessa carta, todo mundo pedindo bicicleta, essas coisas todas, né? Eu escrevi que eu queria um beijo e um abraço do meu pai. Eu escrevi isso na carta. E aquilo ali a professora leu, chamou a diretora e ali houve eu não sei se eu vim na contramão de todo mundo na época, né? E ali chamaram a minha mãe e falaram para minha mãe, falou, ele pediu um beijo e um abraço do pai dele. Aí foi por conta disso que decidiram fazer uma mesa e contar que ele não era o meu pai. E o senhor tinha quantos anos? Desculpa. Eu tinha 9, ia fazer 10. Né? Isso daí foi em dezembro. Né? Eu faço aniversário dia 21 de dezembro, mas foi antes do meu aniversário. 9 para 10 anos. E aí... dezembro não, foi novembro no caso. Né? Aí ele... Tranquilo, né? Mas uma criança de 9 para 10 anos, gente, tanto faz se é pai biológico, se não é pai biológico, né? Eu, só pelo menos, não tinha... Tanto faz de onde eu vim, né? Você tem ideia, né? A gente, quando é criança, a criança às vezes entende melhor do que nós como adultos, né? Entendemos, né? Não importa de onde você foi gerado na terra, o que importa é que você foi gerado no céu. Né? Uma criança às vezes entende melhor do que nós, porque eu com 9 anos eu entendia mais do que depois quando eu tinha meus 20, 30 anos. Não importa se eu saí da semente dele ou não, eu queria era ele. Né? Isso, queria só um abraço dele. Só um abraço, um beijo. Tá. Aí eu costumo dizer que eu vivi 3 momentos com esse meu pai. Né? Foram os 3 momentos desse dia até o dia que ele tragou da minha mãe. Foi coisa de 20 dias, no máximo ele já abandonou a casa. Foi tudo muito seguido, assim. Eu descobri que ele era meu pai, em novembro para dezembro, ele vai embora de casa. E eu tinha 9 para 10 anos. Ele me levou, eu acredito que a grande maioria aqui já deve ter ouvido esse testemunho. Né? Eu gosto de pensar muito quando eu vou falar de paternidade. Ele me levou no Rio Sucuriú, na ponte lá, né? Para ver o pessoal pescar. Ele me levou num jogo de futebol, na quadra, né, que eu ia jogar, ele foi lá me levar e foi assistir, que foi a primeira vez, porque ele nunca tinha me levado, assim, nunca, né? E ele me levou no antigo Brasinha, que era um negócio de lanche que tinha bem aqui na esquina da avenida, para comer o lanche só eu e ele. Foram os 3 passeios que eu tive com ele, e foram 3 passeios que me marcou, né? Ele não falou que me amava, mas marcou. Só de eu estar com ele, sair com ele, né? Aquilo ali marcou a minha história. Aí separou tudo, a minha mãe, tudo, mas continuava amando. Aí a primeira vez que eu fui na casa dele, né, ali para poder, né, visitá-lo, eu cheguei, o portão era uma muretinha assim, tinha um portãozinho, eu cheguei ali para falar com ele, né? Tava eu e minha irmã estava junto. Aí ele falou para mim, falou assim que ele não era o meu pai, que eu não precisava ir lá. Aí daquele dia em diante, eu nunca mais toquei no assunto. Morreu. Nunca mais voltei, nunca mais falei com ele, nunca mais o vi presencialmente, né? Ali encerrou uma história na minha vida, assim, sobre paternidade. Ali, né?
criou um buraco, um vazio, né? Tanto é que eu não tocava no assunto. Gente, eu casei, fui tocar nesse assunto depois de um bom tempo de casado, porque eu não tocava. Minha esposa chegava em mim e perguntava: por que você não tem o nome do seu pai? Eu falava: eu não toco nesse assunto. Eu já cortava. Nem sua esposa conhecia essa parte. Nem minha esposa conhecia. Eu, com 10 anos, tranquei essa porta para nunca mais tocar no assunto. Fui tocar depois, já que eu já estava com meus 30 anos. Deixa isso para daqui a pouco, então. A gente vai chegar lá, isso daí Sua paternidade. eu vou querer saber. Essa é a sua palavra. Isso eu vou querer saber. John, pode fazer a próxima pergunta para ele. Ah, você acabou comigo, que eu ia perguntar sobre isso, você falou que vai ter Não, coisa. Então... tem que deixar essa expectativa no final. Pastor, sempre quando a gente fala, quando o seu nome entra na mesa, né, nas fofocas, brincadeira. Fofocam bastante sobre o senhor. Quando a gente lembra do Senhor, a gente tem duas coisas em mente, né? A primeira é paternidade, um assunto que nós estamos no momento, e o segundo é intimidade com o Espírito Santo. O senhor é uma referência para a gente sobre isso, né? E eu queria perguntar isso para o senhor também. A gente perguntou como foi a sua conversão e tudo mais, mas eu queria saber como foi seu encontro com o Espírito Santo, né? Se logo após a conversão o senhor já teve aquele batismo com fogo, ou se demorou, o senhor não entendia o que era isso, o senhor fica à vontade. Demorou um pouquinho. Eu me converti, né? Assim, eu me converti numa igreja tradicional, mas nessa igreja eu só fiquei acho que 2, 3 meses no máximo e já saí dela, e foi que eu fui para El Shaddai. Tanto é que essa igreja, eu só falo muito da minha conversão nela, lá eu aceitei Jesus, mas eu fui gerado na... Oh, café, meu Deus do céu. Meu Deus, que honra. Será? Cadê o pão na chapa, Deus? Hã? É só xícara, não tem nada. Aí, eu nem lembro mais o que eu estava falando, gente. Falando sobre o que mesmo? Falando sobre a intimidade. Aí já na El Shaddai, lá é avivado, assim, né, irmão? Né? Uma igreja que buscava os dons, o batismo do Espírito Santo, até que toda sexta-feira a gente ia para o monte, né? Orar no mato. E aí foi começando a despertar no meu coração o desejo de ser batizado pelo Espírito Santo. Eu queria. Só que não acontecia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no monte, eu estava com aquela expectativa, eu jejuei, eu falei: meu Deus, é hoje. Eu evitava até conversar com as pessoas, porque eu não queria que nada atrapalhasse o meu encontro com o Espírito Santo à noite. Chegamos no mato, na que nós entramos, o Diego também estava na mesma expectativa, o Diego já começa a orar em língua. Eu falei: meu Deus, só pegou ele primeiro. Já ganhou a corrida. E nada comigo. Deus ama ele mais do que eu. Pensa um camarada seu frustrado. Voltei para casa e falei: não dá certo esse negócio, vai daqui, vai dali. Aí o pastor falava: você tem que falar glória, glória, glória. Aí eu entrava no monte de novo, na outra sexta-feira: glória, 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 glória. A língua chega e não aguentava mais falar glória e nada acontecia. Aí os caras: porque você está jejuando pouco. Tá bom, comecei a jejuar antes. Chegava no monte, aí eu já não conseguia orar porque eu estava fraco de fome. E nada acontecia. Não, sério, mano, eu estava num ponto, teve um dia que eu fui para o monte, né, que eu estava assim, que eu estava no óleo mesmo, sem comer, chegou no monte, eu fiquei meia hora, tive que ir embora, porque eu estava passando mal de fome. E o senhor era muito gordo, né? Não, eu tinha assim, eu tinha um porte do Augusto. Não, um pouco menos, fala a verdade. Mas aí aí foi demorado, mas eu buscava intensamente, né, aquele encontro, até que um dia eu e um amigo meu, Fagner, né, que foi uma pessoa que Deus usou muito na minha conversão, né, porque ele veio da Batista, então ele gostava muito de Bíblia. E ele sempre é aquele camarada que ficava com o pé atrás. Qualquer coisa que eu via, vamos ver na palavra, sabe? Ele tinha esse jeito dele. Parece o Augusto. E aí, foi bênção na minha vida, porque ele me fez também ficar centrado, né? Aí, ele estava, né? Ele chegou na casa dele, chegamos nós dois, aí, tal, ele falou que estava vendo vultos, vendo uns negócios, qualquer coisa, né? Ele mais tradicionalzão, eu querendo
Vamos lá expulsar esse negócio aí. Não era nem batizado, gente. Aí nós entramos e vai daqui, vai dali, vai daqui, e de repente o trem se manifesta. Quando fui ver, eu estava orando em língua. Orando em língua. Foi assim que eu fui batizado. Foi no meio de um processo. E olha que, assim, temos que orar, temos que ficar monte, eu gosto muito de monte, mas tudo aquilo que eu pensava que ia acontecer foi completamente ao contrário. Foi quando o inimigo apareceu ali e eu expulsei, quando fui ver, já estava orando em língua e o... Né? Mas só para o pessoal entender, não foi o demônio que colocou. Misericórdia. Mano. Mas foi assim, meu batismo pelo Espírito Santo. Falou a respeito de intimidade. O João, a pergunta do João foi muito... Ó, a Mirelle que mandou mensagem para ele. Muito assertiva naquilo que ele perguntou. Só que no período em qual a gente está vivendo, pastorzão, conheço o senhor de longa data já, né? Para quem não sabe, o Fabinho foi até meu padrinho de casamento. Você quer que eu conte a história? Não conta não. Deixa para depois. Mas aqui a gente está falando com os jovens, o pessoal talvez vai até pensar nessa pergunta também. Mas como ter uma constância na busca do Espírito Santo? Boa pergunta. Essa seja a nossa luta diária, né? Manter. Chegar, querido, não é difícil, por incrível que pareça. Chegar, aceitar Jesus só basta vir no culto e levantar a mão e aceitá-lo. Ouvir uma palavra que lá para entrar no seu coração, você levantar e vir. A questão é quando você sai daqui, fazer isso todos os dias. Isso que é o difícil. Né? Eu costumo dizer, né, vocês já ouviram isso, já cansaram até de ouvir eu falar isso, né? Eu falo que essa geração é muito melhor do que a minha. Eu gosto de falar isso. Vocês são muito melhores do que a minha geração foi, né? E se tem uma coisa que eu não... Eu nunca vou ficar velho a esse ponto de falar, porque na minha época era melhor, porque esses áudios... Não, para mim vocês são melhores do que a nossa geração foi. A minha geração se perdia por pouca coisa. Né? Vocês, por mais que o mundo está oferecendo tantas coisas, ó, vocês têm isso daqui, ó. Na minha época, para um menino de 12 anos, ver uma mulher de calcinha e sutiã, tinha que olhar a revista da Pernambucana. Que eles passavam na rua entregando, gente. Ou quando um vizinho tinha algo que fosse uma Playboy, alguma coisa assim, mas olha, meu Deus do céu, o camarada que tinha, ele era o rei da rua. Ele podia jogar no melhor time. O Itaciuminha, a revista da Pernambucana. Ele... Sabe, é como se fosse o cara que tinha a bola, o que tinha a bola, era assim, né? Hoje não. Hoje vocês têm tudo aqui, mas vocês decidem não acessar. Por isso que eu falo que vocês são muito melhores do que nós. Nós, por mais que toda a dificuldade que nós tínhamos, nós ainda vamos ir atrás do pecado para tentar. Vocês têm tudo na mão e vocês todo dia decidem falar, não vou olhar. Cara, isso para mim é muito forte. Muito forte. Agora, essa constância de estar, né, buscando a Deus, queridos, isso daí é algo que eu não é todo dia que eu acordo, lindão, cheiroso, vem cá, me dá um cheiro. Não, gente, tem dia que a gente acorda, a gente sou crente mesmo, né? A gente até faz. Até isso, duvida. Até isso, né? A gente. Porque é natural do ser humano, é natural né? Principalmente quando a gente ministra para casais, né? A gente costuma dizer, gente, ele é um homem, pode ser né, um bom pai, um bom esposo, um crente, um pastor, um presbítero, mas ele ainda é um homem. Ele tem as lutas diárias dele, a esposa tem que estar ali para ajudar, né? Porque se a gente não vigiar, se a gente não buscar Deus todos os dias, a gente acaba se perdendo. Agora, essa constância é muito difícil. Não é fácil, gente. Não é. Eu vejo muitos pregadores, muitos homens, assim, que às vezes falam lindo no Facebook, no YouTube, aí passa 5 meses, 1 ano, você já vê ele dando uma escorregada. Porque não é fácil, né? A gente tem a história de um pastor agora aí, né? Um homem de Deus que canções lindas que marcaram a minha geração e marca até a geração de hoje, né? Caído de novo, né? Então você vê que
o tempo dele, quando ele fez as canções, ele não estava firme? Eu acredito que estava. Eu acredito. Mas a questão é, o dia de hoje dele não está. Então, manter essa intimidade, Wellington, é algo... Eu sinto, quando eu começo a ficar com o coraçãozão lá apertado, quando começa a ficar meio de cabeça baixa, a Luana até sabe. Você fala para ela assim, vou orar. Ela já nem fala nada, ela sabe. Porque eu vou para o monte, eu vou para o mato, eu vou sozinho, nem chamo muita gente comigo. Chamava o John, mas o John não vai comigo mais. Mas aí lá eu grito, lá eu choro, lá eu esperneio, lá eu abraço ele, lá a gente se rola no chão, né? Porque eu sei que ele está me chamando. Quando eu aperto meu coração, quando eu sei que ele está me chamando. Deixa eu estender a pergunta agora um pouco sobre constância espiritual mesmo, e aí dá para até para estender para o Iago. Assim, quando vocês se tornaram pastores, sentiram uma responsabilidade maior nisso? Tipo assim, naturalmente você sente, ou tipo assim, bom, beleza, fui ungida pastor, tenho que manter o que eu estou fazendo com Deus, ou, bom, agora eu tenho que buscar mais? Porque o Iago foi, né, do diaconato para pastor, foi algo até meio que inesperado para todo mundo. E para o senhor, como é que foi esse processo? Se era diácono, senhor presbítero, creio eu, né? E pastor, se sentiu essa responsabilidade maior com o passar do tempo? Ou não? Cara, isso daí é bem legal, essa pergunta sua. Assim, a gente imagina um pastor, né, ser pastor, né? Nossa, a partir do momento que desce o óleo, de um dia para o outro, você vai se tornar o super-homem, né? E eu sonhava muito com isso. Eu sonhava, Deus tinha falado, Deus já tinha revelado, então era algo que realmente eu esperava isso acontecer, né? Chamar de Deus na minha vida, esperava. Só que o dia mais assim, ponto de interrogação que eu já tive foi pós a unção. Eu fui ungido no sábado, aí veio domingo até que nem tanto, porque o domingo a gente ainda estava aqui de aniversário da igreja, mas a segunda-feira eu levantei para trabalhar. Tá, e aí? O que muda? Porque o meu objetivo era esse. As palavras proféticas que eu tinha ouvido sobre a minha vida era isso. Chegou. E aí? Parecia que eu tinha entrado num lugar que até então eu sonhava para estar lá, mas dali em diante eu não tinha mais nenhuma palavra, não tinha mais nada. O próximo passo agora. Sério, entrou um vazio dentro de mim, por incrível que pareça, entrou um vazio dentro. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso na manifestação, no último acampamento de vocês, né, que ficou assim, eu fiquei acho que um mês a 2 meses, um pouco com isso dentro de mim. Falei, e agora? Né? Tá, e agora? Né? É como um jogador chegou numa fase, agora fui para outro nível, agora esse outro nível não, é novo, parece que alguém fez uma atualização e apareceu esse outro nível agora. Meu objetivo era zerar, zerei, mas e agora? E agora como que faz? Até que eu estava lá no acampamento de homens, lá em Dourados. Deus falou muito forte comigo na apresentação do pastor Jurandir sobre a minha vida. Ele chamou os pastores, começou a apresentar, esse aqui é o pastor tal, esse aqui é o pastor tal, pastor tal. Aí quando chegou em mim, foi, esse aqui é o pastor, vem cá, Fabinho. Falei, vem cá, Fabinho. Aí, esse aqui é o pastor Fábio, o pastor mais fresco da Brasa. Quero mais. Agora é o Iago. Agora é o pastor Iago. Quem que é? Quem que é agora? Não, mas aqui de Três Três Lagoas, Lagoas. você é o pastor mais De fresco. Três O Lagoas negócio mais ainda é muito fresco. Aí Vai querer tirar o mérito dele. Aí ele falou uma frase. Falar a verdade, o que me marcou foi uma palavra, só que ele falou uma frase, foi muito forte. Ele falou assim, esse aqui é pedigree de Paulo. Né? Essa frase entrou no meu coração. Pastor, só isso que você está falando, você falou no acampamento manifestação, né? Sim. E isso é uma coisa que todos os dias, depois que aconteceu a unção, eu ficava lembrando do que você falou. Foi muito forte, marcou. Eu também sou o pedigree de Paulo. Isso é forte. Né? Não é qualquer lugar, não foi alguém louco que pegou e falou assim, não, você vai ser, né? Então, assim, isso foi muito forte. Ficou marcado do que você falou naquele dia. Ali, parece que ali desceu o óleo. Ali.
sobre a minha vida. Ali eu tomei dimensão. Peraí, não foi em qualquer esquina, não foi, não, peraí. Agora eu tenho um propósito, agora eu tenho um destino, né? Porque aí entra naquilo que vocês querem falar mais para frente sobre paternidade também, né? Parece que ali fechou. Ainda lacunas que eu achava que não estava aberta, mas que ainda estava. Ali me deu segurança. Agora eu posso ir porque eu tenho alguém. Eu estou vindo de um lugar. Eu não caí de paraquedas aqui. Ali, né? Esse aqui é pedigree de Paulo, né? Ali paternidade, tudo. Ali fechou um ciclo. Ali realmente agora zerei. Definitivamente zerei. Agora eu posso avançar. Agora não preciso ter medo. Eu completei. Agora está completo a fase. Agora eu posso pregar. Agora eu posso falar. Parece que ali, quando ele usou essa frase, ali fechou tudo, né? Voltei. Parece que essa falta de paternidade, ela tira a nossa direção, não é? Tira o nosso propósito, não é? Todas as vezes que a gente vê homens de Deus na Bíblia, eles tiveram uma herança. Você vê Isaac, quando Deus fala com Isaac, ele sempre cita a herança, né? Ele fala, porque eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, né? Deus, ele sempre fazendo menção da paternidade, fazendo menção que ele tem uma história, tem algo que está sendo construído, né? E todas as vezes que a gente se encontra sem isso, sem a gente vê um além, mas sem um destino que veio antes, a gente se sente meio vazio, não é? A gente gosta de ver Cristo a partir das coisas, ver o Evangelho a partir das coisas. Um tempo atrás eu vi aquele filme, o Soul, da Disney, que é de um carinha que que toca jazz. Depois vocês cortam essa parte. E aí ele Filme é morre, bom. e quando ele vai entendendo o sentido da vida, né, ele entende errado. E ele acha que o propósito da vida dele é tocar jazz com uma moça famosa lá. E quando ele toca, ele se sente vazio, tipo, e aí, o que nós vamos fazer amanhã? Aí ela, vamos vir aqui e tocar de novo. E depois de amanhã, nós vamos vir aqui e tocar de novo. E aí ele se sente vazio. Aí a moça vira para ele, era uma senhora na verdade, né? E ela diz um provérbio antigo. Ela diz assim: existe um peixe que encontra uma baleia no oceano e fala assim: eu estou atrás de um oceano. E a baleia fala: oceano? Isso aqui é o oceano. E o peixinho fala: não, isso aqui é a água. Aí a baleia: não, isso é o oceano, né? E aí ele fala: pô, o sentido da minha vida não era somente isso. E a gente às vezes se encontra dessa forma, né? Tipo, não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. E a gente às vezes esquece de simplesmente desfrutar essa vida da herança de Deus que Ele deixou pra gente, né, pastor? Eu lembro o senhor tem um testemunho sobre isso, né? De quando o senhor chegou aqui eu fiz tudo isso daí para falar desse testemunho que o senhor me contou um dia, de quando o senhor veio da Comunhão para cá, uma frustração que o senhor tinha. Você quer saber da briga? Não, tô brincando. Oi? Nada, tava brincando. Uma coisa que o John falou, que é verdade, né? Você está falando sobre isso também. Tenho muitos amigos que viraram pastores, né? E estão desviados. Isso é triste, né, pastor? Porque eles alcançaram uma promessa, alcançaram algo que Deus tinha na vida deles, só que eles se desviaram, eles pararam. Então, é aquilo que você falou. João estava falando ali, eu lembrei. Quando a gente já está fazendo algo, né? Algo que alguém me falou, não, peraí, não, eu ouvi. Eu ouvi num podcast, se eu não me engano. Eu ouvi num podcast da MCM. O pastor Nilson estava falando, ele falou assim que, o bispo Nilson falou assim que Deus, ele só sinaliza aquilo que está acontecendo na vida de uma pessoa, né? Então, uma pessoa que ela vai ser uma boa obreira, se ela não começar a atuar como obreiro, Deus nunca vai sinalizar isso na vida dela, né? Então, automaticamente, quando ele sinalizar, isso não vai gerar nada no coração dela, porque ela já está atuando e já está fazendo, né? E, por exemplo, esse amigo meu que desviou, esse pastor, era alguém que não estava fazendo, mas orava muito pela promessa, e automaticamente ele não soube lidar com aquilo que Deus entregou na vida dele, né? Então, eu creio também que o Senhor
já discipulava, já apacentava, e eu também ia fazer a mesma pergunta que o John, já estava até preparando aqui. Eu queria saber, já para a gente interromper esse assunto aqui já, e começar outro, quando você veio para Brasa, como foi? Porque você tinha uma história na igreja onde você congregava. Eu lembro uma vez que fui visitar, ainda eu estava afastado, eu lembro que eu fui visitar e eu vi você lá tocando guitarra, eu não conhecia ninguém, mas eu vi, e você tinha uma história ali. Como foi essa transição, você sair daquela igreja, o porquê que você saiu, não sei se você vai contar na íntegra, mas o porquê que você decidiu sair de lá, como você chegou na Brasa, como foi, o que você esperava, por favor. Eita, vamos lá. Só para finalizar aquilo que o John falou, que eu acho interessante só a gente falar a questão, né, que ele falou do destino, né, da paternidade, negócio. Se a gente for olhar para a Bíblia, né, a gente vai ver Deus, né, quando Deus chama Abraão, né, se a gente for olhar friamente, o pai dele já estava saindo para Canaã. Ele não chegou, mas o pai dele saiu. A terra sai, o destino é Canaã. Ele para, mas ele sai para Canaã. Abraão, né, toma posse daquilo, em cima de uma palavra de Deus, mas o seu pai já estava em transição, né, para poder chegar a Canaã. Por mais que o propósito de Abraão era completamente 1000 vezes maior, mas Terra deu o primeiro passo para ir, né? E se a gente for olhar, né, você até citou Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó depois que passa de Betel, depois que vai, depois que ele volta, depois que passa do Vale de Jaboque, encontra o seu irmão, se abraçam, choram, você sabe tudo isso que acontece. Há algo muito interessante, porque antes de Jacó morrer, né, antes de Isaac morrer, Jacó tem um encontro com ele, né? Deus poderia continuar com Jacó? Poderia, mas Deus trouxe de novo Jacó de volta para encontrar com seu pai, né, para poder continuar algo, né? A pessoa, quando ela não tem essa paternidade, como que ela vai continuar sendo que ela não sabe de onde sair? Isso é difícil. Por isso que se encontra muitos jovens, muitos homens de Deus que têm chamado de Deus, mas que ficam andando em círculos, porque eles não sabem do ponto de partida. O círculo, você olha, ele não tem um ponto de partida, só fica aqui, ó. Isso aqui. Jacó já estava rico, Jacó já poderia viver a vida dele, mas quando Deus manda ele voltar, é como se Deus estivesse dizendo para ele: vai, porque tem um ponto, tem uma história, tem algo que eu quero fazer com você que vai ser muito maior do que isso, mas você precisa partir desse ponto de partida, né? E aqui eu já deixo até para os jovens, né? Quando você às vezes não tem esse pai biológico, então alguém que vai te dar um destino, que vai te dar, né, uma direção, né? Deus tem colocado os pais espirituais na nossa vida que nos dão um destino, que nos dão um propósito, que aí dali, daquele ponto, a gente vai, né? A gente vai a partir de um ponto, não é do nada, não é do zero, né? Tem um ponto de partida para você ir, para você caminhar. E aí, em cima do que você falou agora, na sua pergunta, eu estava no El Shaddai, fiquei no El Shaddai 15 anos, 15 para 16 anos, né? Fiquei lá, tudo, líder de louvor, líder de célula, tudo lá, né? Chegou um tempo que eu e minha esposa, a gente já não estava assim, não vou dizer feliz, porque lá é uma grande igreja, uma igreja muito correta, uma igreja, né, de pastores íntegros, uma igreja que prega a palavra, né, uma igreja muito séria. Mas eu e ela, a gente sentia no nosso coração que a gente precisava de algo. Não vou dizer melhor, porque para cada igreja Deus prepara algo, né, e eu creio nisso, né? Lá tem a porção de Deus na vida deles, como tem aqui na nossa também. Deus vai trabalhando assim. Nós não podemos achar que só nós estamos certos, porque se a gente achar que só nós estamos certos, então nós estamos muito errados, né? Uma cidade com 140 mil habitantes, a gente com 800 membros, se só nós estamos certos, então nós estamos fazendo uma obra muito mal feita, né? Não alcançamos nem o quê? Nem 0,0 alguma coisa por cento, né? Então a gente tem que crer que tem muitas igrejas fazendo a obra correta. Aí sim, juntando, a gente se torna uma noiva para, né, para ganhar vidas para Jesus. Só que eu precisava de algo. Só que a minha esposa Luana já queria sair, já fazia um bom tempo, e eu que ainda estava, né? O homem sempre é mais cabeça dura, vai daqui, vai dali, vai, né?
Até que eu fiz um propósito com ela, falei, vamos orar. Ela falava assim para mim, falou, mas como que a gente vai sair? Você nunca visitou uma igreja? Eu falava, mas não tem igreja boa aqui na cidade. Ela falava isso, mas você nunca foi, como você sabe, você não tem. Né? Porque é aquela coisa, eu gostava de ir lá, amava lá, e é uma igreja boa também. Aí nós fizemos um propósito de orar na madrugada. Né? Sem ninguém saber, só eu e ela sabia. Todos os dias a gente orava na madrugada, né, pedindo para Deus e tal. Aí ela achou no Face, mostrou para mim a igreja aqui. E a igreja estava, a Renatinha estava louvando, ainda era no templo antigo, né, um vídeo lá no Facebook do Renatinho louvando e cantando a música do Gideon, Faz Outra Vez. Eu falei, rapaz, achei que nós éramos os únicos que conheciam o Gideon aqui na cidade. Olha lá, é uma igreja assim, deve ser. Aí eu pesquisei na internet. Aí na internet eu achei, só que é de Dourados, o pastor Jurandir. E lá estava dizendo que o pastor Jurandir estava debaixo da cobertura do pastor José Rodrigues. E aí, o pastor José Rodrigues, assim, eu já acompanhava ele de um bom tempo, né? Porque assim, eu gosto muito da visão, do jeito que ele lida com os pastores, a visão dele, né, de cuidar. Eu lembro até hoje uma ministração dele em Campinas para pastores assim. E ele virou assim e falou: o que você acha que é reino dividido? O que você acha que é reino dividido? Olha, pastor, você acha que reino dividido é uma ovelha sua sair da igreja? Você acha que isso é reino dividido? Ele contando, né, o pastor Zé Rodrigues. Falou, não, olha para o pastor que está do seu lado aí. Olhou assim, ele falou assim: reino dividido é quando você, como pastor de uma igreja, não consegue caminhar com esse pastor que está aí do seu lado. Isso é reino dividido. Né? Isso é reino, né? Quando você, juntamente com a noiva que Deus confiou na sua mão, não consegue andar conjuntamente com aquela noiva. Não é um membro só que quis sair daqui para ir para outra igreja. Não, é quando você, como cabeça, que Deus entregou, e não consegue andar com o outro, por mais que ele tenha visão, pensamentos diferentes. Né? Tá, então eu era fãzão desse senhorzinho, o pastor José Rodrigues. Fã assim, gostava muito dele. Aí eu vi, falei, poxa, um homem sério, o pastor de debaixo da cobertura dele, então deve ser uma igreja séria. Comecei a pensar. E o Asaf já estudava na escola, eu nem sabia que o Asaf, nem conhecia o pastor Paulo, e o Asaf estudava lá. Aí a Luana olhando o vídeo, olhando as coisas, falou, esse aqui é pai de um aluno nosso, parece que era o pastor da igreja lá. Aí nós descobrimos o nome dele, aí eu fui lá olhar, primeira coisa que eu fiz, fui olhar se ele pagava em dia as mensalidades. Será que é caloteiro? Aí eu vi, não, ele paga em dia, então caloteiro não é. Sério, gente, eu fui olhar todas essas coisas. Você vê só como isso é importante. Muito importante. Né? Tem pessoas que nos olham além disso e a gente acha que não, né? Gente, porque querendo ou não, eu estava 15 para 16 anos em um ministério sério, com um homem de Deus na frente. Né? Eu não poderia ir para um lugar onde eu não iria confiar no pastor. Não poderia, né? Ainda mais sabendo aquilo que Deus, porque o que estava queimando no meu coração já era o chamado de Deus na minha vida. Então eu tinha que ir para um lugar onde esse homem de Deus iria me levar para me conduzir para isso, senão eu ia ficar perdido. Né? Eu não tinha uma estrutura e maturidade para caminhar, então eu precisava de um grande homem de Deus para. Aí viemos fazer uma visita. Fomos fazer a visita. No domingo, chegamos lá, a igreja fechada. Era o primeiro culto aqui. E eu fui no salão antigo. Aí já voltei, tá vendo? Que igreja séria. Fecha no culto de domingo. Tá vendo? Sim, não é de Deus, tá vendo? Não é para nós sair. Essa é a resposta de Deus. A gente já pode até encerrar a nossa oração da madrugada. Sério. Tá, passou, né? Aí na outra semana a gente viajou, aí voltamos, aí eu fui comprar marmitex ali nos Oliveira. Só que eu estava assim, né? Estava passando por aquele momento assim, coração bem angustiado. Aí eu comecei a andar na cidade, aqui pelo centro, sozinho de carro, andava. Passei aqui em frente e vi uma igreja sem pintar. Não lembro se já tinha um púlpito, eu acho que já tinha um púlpito, né? Tudo sem pintar. Coisas. Aí eu vi assim, meio de longe, o pastor Paulo. Cheguei em casa e falei para a Luana, amor, eu acho que aquela igreja lá, eu acho que ela mudou de lugar, por isso que ela estava fechada. Aí beleza, ficou na dúvida. Aí a Luana, olhando as fotos, viu a foto da pastora Érica, que também o Rian também estudava na escola.
A Luana foi e perguntou para a pastora Érica. O pastor Renato tinha ali no centro uma escola de informática. É porque ele era presbítero ou diácono? Acho que era Diácono. Aí, beleza. Aí foi, a Luana perguntou, não, nós mudamos semana passada, aquela coisa. Foi justamente o dia que a gente foi. Tá? Aí ela falou, os cultos lá é quarta, sexta e domingo. Aí nós viemos no culto de quarta-feira aqui. Quarta-feira, no culto de quarta-feira aqui. Cheguei aqui, o pastorzão pregou, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu vim de comunidade, aquele jeito calmo de pregar. O pastorzão pregava, eu ficava olhando para ele e falei, meu Deus, ele não vai respirar, não? Gente, vai dar um troço nele ali no púlpito. Subi, ele emendava versículo. Falei, gente, esse homem respira por onde? Só que eu falo para vocês, só que eu fui embora, cara. Não vi a hora de voltar aqui de novo. Deus já tinha me pegado. Né? Pegou. E eu, aquela coisa, não preciso ir lá, já vim na outra quarta de novo, e depois já vim na outra quarta de novo, depois eu vim numa sexta-feira, né? Aí o pastor Paulo, no culto de sexta-feira, pregando, vai, de repente ele desce, assim, chega para a Luana, e fala assim para ela, sobre o propósito que tu fizeste, te respondo hoje, é tempo de sair. Aí pegou, pronto, já tinha resposta, mas e o passo? Porque para mim também estava gostoso, eu ia domingo lá, fazia minhas obrigações de tocar, de fazer tudo que eu tinha que fazer, e via nos cultos de quarta e sexta aqui, então eu estava errado, né? Eu estava querendo ou não em 2 lugares, isso é errado. Não queria tomar decisão. Oi? Não queria tomar decisão, isso. O certo é isso, não estava querendo tomar decisão. Até que a Luana chegou em mim e falou assim, também não dá para a gente ficar assim, então se você quer continuar aqui, a gente continua, né? E eu não vou mais visitar a Brasa Viva, porque é errado o que nós estamos fazendo também, né? E eu queria muito vir, porque eu estava apaixonado pela palavra do pastor Paulo. Falei, agora? Né? Eu vou, não vou. Né? Só que a gente tinha a palavra que foi liberada. Né? Aí eu tomei a decisão. Né? Não foi fácil, no começo não foi. Né? Eu lembro que eu chegava atrasado, para ninguém me perguntar nada. Na hora que o pastor estava dando a bênção apostólica, eu já tentava sair. Né? Esse começo, esse trâmite, né? Não é fácil. Né? Assim, as pessoas não entenderam, né? Quase ninguém entendeu, falar a verdade, no começo, assim, né? Julgaram bastante, mas eu também entendo, eu entendo todo mundo, porque não foi fácil para ninguém o processo, né? Eu também errei durante o processo, né? Ainda tomei algumas atitudes de menino também durante o processo, né? Então, assim, quando você está magoado, outra pessoa está magoada, aí junta todo mundo magoado e, né, o negócio não é bênção. Mas, né, tinha um pastor amigo meu que achava que eu ia para a igreja dele, quando descobriu que eu saí, foi atrás de mim. Eu falei, não, estou na Brasa. Eu falei, não, eu te dou um mês lá, um mês só lá, porque lá não tem nada a ver com você. Faz quanto tempo? Oi? Faz quanto tempo? 8 anos, estou indo para 9. E eu vim para a Brasa, e estou aqui até hoje, apaixonado por essa igreja, apaixonado pelo meu pastor, né, e tudo aquilo que Deus cumpriu. Gente, eu gosto de falar, eu sou pastor. Pode falar. No primeiro ano nosso aqui, o pastor Raul veio ministrar. Lembra do pastor Raul? De Brasília? E todo mundo fez a propaganda. Pastor Raul, né, usado muito em libertação. Ele olha para a pessoa, vê demônio, aquela coisa toda. Rapaz do céu, esse cara é top, né? Sangue de Deus. Olhar para mim e ver demônio. O pastor só lembrou, peraí, eu fui batizado num mundo desse. Aí tá, aí ele chegou, eu saí da escola, a escola era no centro, estava o pastor Paulo e ele ali na negócio de açaí que tem na esquina, bem aqui, esqueci o nome, perto do Camargo. Na época era o Superfruto, não, açaí mais. sabor. Isso, acho que é mais ou menos isso. Aí o pastor Paulo estava aí eu parei do lado, estava com a bizinha, parei do lado do pastor Paulo, cumprimentei ele, pastor Paulo me apresentou, esse aqui é o pastor Raul, missionário Raul, tal. Aí eu cumprimentei o missionário. Aí ele pegou na minha mão, olhou assim para mim e falou, você quer ser pastor? Aí eu olhei assim, fiquei meio assim, não sabia se respondia que sim, que não, né? Eu falei, se eu respondo sim, ele vai achar que eu estou me achando, se eu respondo não, mas vai que Deus quer, e aí como que você fica no... Não respondi nem que sim, que não, fiquei neutro, né? Só olhei para ele. Aí ele, rapaz,
né? Nas suas palavras, dá para perceber o chamado de Deus. Encerrou ali a conversa. Bora. Aí à noite, eu tenho um áudio até hoje disso aqui. Estava tocando, a guitarra ficava do lado de cá. No meio do louvor, esse homem sobe. Chega. E eu deixava o celular gravando, né, para depois ver os erros, acerto ali, né? E ele começa a falar: filho, eu que te tirei de lá. As pessoas não entenderam, mas porque eu não dei a revelação para elas, eu dei para você daquilo que eu tenho com você. Então só você que vai entender. Eu te trouxe para cá, para cumprir aquilo que eu prometi para você. E aí falou coisa, que só eu e a Luana sabemos. Ele foi até da oração da madrugada, ele foi falando coisas assim, ó, bem pontuais, né, assim, de Deus. Foi algo muito tremendo de Deus na minha vida também. Amém. Esse foi o meu primeiro ano aqui na Brasa. Pastor, tá assim, bem gostoso esse clima, eu estou sentindo Deus já aqui. Como você pode descrever, qual foi a vez assim que você pode falar, como que eu posso dizer isso? Que você mais sentiu o Espírito Santo, ou como que eu posso melhorar isso? A maior Qual experiência que o senhor experiência teve. que você teve? Você fala assim, não, essa daqui eu lembro, essa não tem como esquecer, essa daqui me impactou meu coração. Olha, Sempre que a gente vai falar de Espírito Santo, a gente gosta bastante de ouvir a palavra do Gregório McNutt, né? Muita gente conhece. E quando as pessoas que andavam com ele falam que quando ele falava do Espírito Santo, os olhos dele se enchiam de lágrimas, ele começava a sorrir, e ele falava do Espírito Santo como se fosse uma pessoa apaixonada. Aí sempre que eu ouço o Senhor falando do Espírito Santo, eu lembro dessas palavras. Uma Meu pessoa Deus. que está falando como se estivesse apaixonada. a minha eu acho que o primeiro, assim, eu tive alguns encontros marcantes, assim, que eu falo, meu Deus, uau, né, aquela coisa, né? A primeira era jovenzinho, estava dentro de casa, eu acho que eu já contei isso para vocês, né? A minha mãe ficava possessa, a coisa toda, e eu expulsava, né? Tinha época que eu tinha medo de expulsar, tinha época que o demônio falava que ia me matar, aquele rolo todo. Aí eu comecei a trancar a porta do meu quarto, né? Porque ele falava, eu vou te matar, aquela coisa toda, né? Aí, né, eu ia muito para monte, buscar de Deus, essas coisas. Aí um dia, voltando do monte, cheguei em casa, e eu entrava no serviço 5 horas da manhã, isso já era umas 3 e pouco, quase 4 horas, eu falei, não compensa dormir, né? Vou orar mais um pouco, e já vou descer direto para o serviço. Eu estava ajoelhado na cama, assim, orando a Deus, né? Quando eu abro os olhos, as minhas mãos saíam luzes dela, que ia direto para o céu, que clareava todo aquele quarto escuro. Essa foi assim, porque se eu estou no monte com o pessoal, se acende os gravetos, como é, tá aquela turma, né? Você fala assim, é ele. Você nunca, mas ali só estava eu e Deus no meu quarto. Fazia a parede com a minha mãe, que ficava endemoniado, com o demônio falando que ia me matar. Mas, né, por mais que todo aquele ambiente ali poderia estar cheio, mas dentro do meu quarto estava eu e ele. E ali brilhava aquela luz que saía assim, que clareava tudo, né, assim. Só faltava ficar brincando, jogar luz assim. Não de homem de ferro. E o legal Né? é que todo super-homem, né, tem igual o Spider-Man, faz aquele negócio, o pastor As mãos. Eu tive uma também, eu já estava aqui na Brasa, que também é algo que foi muito forte, que eu estava sozinho também no monte, aí uma luz saía e ia para o céu, né? Isso foi forte porque foi uma das ministrações que eu preguei aqui na Brasa também, que mais me impactou até hoje, foi quando eu também. falei... Essa ministração, eu chorei do momento que o senhor subiu até o momento que o senhor desceu. Eu lembro desse dia que o senhor terminou a palavra, a pessoa que eu lembro que na época estava começando a ter Libras, a pessoa que estava na Libras não aguentou todo continuar. mundo tá chorando. Acabou, as pessoas estavam indo embora e ajoelhando na frente da porta da Se a gente igreja. conseguir pegar, eu não sei se a gente consegue pegar do YouTube, lembrar, As mas você lembra ministrações. que dia que foi isso, pastor? Nossa, eu fiquei procurando Porque a tanto. gente poderia procurar e depois soltar no grupo da igreja para todo mundo ver essa ministração, porque foi muito forte. Muito forte. É igual o pastor pregou nessa mansidão, nessa calma, quase parando, E as pessoas... né? Mas, cara, tava todo mundo chorando. Ele não gritou, ele não falou nada que uma palavra de efeito, não fez assim com as mãos. Não usou o superpoder.
Mas estava todo mundo chorando, foi muito forte. Esse dia, essa ministração, eu estava vindo desse encontro que eu tive no O senhor contou o no testemunho. monte, né? Que eu estava lá, eu estava vendo de porque a gente, por mais que nós somos pastores, né? Não lembro se na época dessa ministração já era pastor ou não lembro quando foi ela. Não, Isso aí porque... foi aquela que fez o senhor ser promovido. O pastor Paulo viu a pregação e falou, eu acho que eu tenho que promover ele. Porque, se eu não me engano, foi o período que o pastorzão viajou de férias e foi conversando com a pastora sobre essa mensagem, quanto ela impactou a vida deles. Essa mensagem foi forte. Aí eu estava no monte, só para lembrar que a questão. Quem foi? Você me perguntou, né, pastor, sobre os encontros, né, com o Espírito Santo? Não, vou Mais impactante. mais impactante. Então, essa foi muito forte, porque essa me fez lembrar desse primeiro encontro que eu digo das luzes. Porque eu estava passando, não digo uma crise, mas aquele momento aquele momento que parecia que estava só, aquele momento de vazio, aquele momento de parecia que as coisas não estavam acontecendo mais como acontecia, né? Aí eu fui sozinho para o monte, né? Aquela coisa de, né, Senhor, cadê? Né? Cadê? Né? Nem eu estava vendo mais Deus em mim assim. Parecia que estava ali, mas não tinha mais. As mensagens eram só palavras, mas não tinha mais. Parecia que não estava Ele mais, né? Aí foi quando apareceu essa luz, de novo, da terra até o céu. E Ele falou comigo, falou assim: eu sou o mesmo que estou com você desde Ele me levou no quarto, no dia que eu estava sozinho. Aí eu fiz uma pergunta para Deus que nunca mais me esqueci, né? Eu falei: Deus, como pode o Senhor ter estado comigo no quarto, sendo que aquele ambiente inteiro era consagrado para demônios? Ele falou: o ambiente era, mas o seu quarto era meu. Eu nunca mais esqueci isso, né? Aí foi em cima disso que eu vim pregar aquele dia. Aí o papai estava O coração estava pingando. óleo puro. Aquele dia a vontade era deitar e chorar. Foi forte aquele dia. Pastor, algo que a gente está curioso para saber também. Creio que, pessoal, você já contou algumas vezes ministrando que passou por um tempo de depressão, né? E o porquê que chegou nesse momento, por que chegou nisso? Porque assim, eu sei que você sempre foi um homem de Deus, assim como Elias, né? Elias, quando ele vai para o deserto, que ele vai? Deserto, né? Então ele vai para o deserto e ali ele passa esse momento de depressão, ele quer morrer, ele pede para Deus tirar a vida dele. Então eu entendo que isso também acontece na vida de um homem de Deus. Mas por que aconteceu na sua vida? E o que Deus fez para te resgatar disso? Gente, vamos lá. Depressão. Para começar, eu achava que era uma coisa assim que era só crente não podia ter, né? A gente, né? Eu era muito radicalzão nisso daí, muito. Só que até na depressão eu vejo o propósito de Deus, porque esse Fábio que vocês conhecem agora, assim, é muito diferente do Fábio que era antes da depressão, né? Eu era diferente. Eu sempre fui calmo falar, só que eu era muito duro. Muito duro. Era 880, pecado, você errou, você vai para o inferno, pronto, acabou. Era algo meio assim, bem radicalzão mesmo, né? Hoje eu consigo falar de amor, eu consigo falar, porque eu preciso disso, né? Porque eu encontrei a graça na depressão. Eu encontrei, né? Eu encontrei o favor de Deus, eu encontrei a misericórdia de Deus. Então, se eu encontrei lá, né? Se Ele me levantou de novo, por que não pode levantar qualquer um que está aqui? Então, assim, eu vejo que até o processo da depressão foi um processo de Deus na minha vida para me formar, né? Para que eu seja o que eu sou hoje. Mas a depressão veio através de um erro meu. Um erro meu acabou me levando para isso, né? Eu me achava um super-homem, achava que... E aí as palavras que eu falava acabaram vindo contra mim mesmo, né? Eu mesmo comecei a me acusar. Eu mesmo achei que... né? E entrei numa depressão muito profunda. Muito mesmo, né? Não conseguia me levantar mais, não conseguia. Ia para a igreja só para cumprir o protocolo. E olha lá, tinha vezes que eu não ia, a Luana ia sozinha.
né? E eu fiquei várias vezes, né? Pensei em pegar o ônibus e sumir, né? Nunca mais voltar, né? Foram 2 anos assim mas não quero dizer que foram 2 anos intensos, né? Igual o povo ali cativo no Egito, né? A gente tem a ideia de falar os 400 anos, mas não foram 400 anos que eles ficaram, né, como escravos, oprimidos, mas é natural, a gente é igual meus 2 anos, não foram 2 anos, né, foram 2 anos o processo inteiro, até eu me libertar 100%, mas o começo e o meio que foi bem forte. Eu pegava minha motinha, minha bis, ia para a beira do rio, e lá ficava olhando, vontade de entrar no rio e não sair mais, né? Não queria voltar para casa, não queria ir para lugar nenhum, não tinha prazer em nada, né? Foi a época que a escola estava super bem, eu comecei a trocar de carro, sentia aquela alegria momentânea de um mês, e depois aquele carro já não servia mais, né? Nada me dava alegria, nada me dava prazer, nada, né? Aí foi aquela coisa que eu conto, né? Que eu sentava no sofá de madrugada e falava para Deus, senta aqui, Pai, senta aqui. E ficava, e chorava, ia dormir. No outro dia, a mesma coisa. Sem palavras. Não tinha palavra, eu não conseguia. A minha vergonha era tão grande que eu não conseguia pedir nada para Deus. Eu não tinha coragem de pedir para Ele. Eu só sentava e chorava e pedia para Ele sentar ali. Fica ali. Até que foi indo. Quando fui ver, eu já estava deitando, né, como se fosse no colo dele. A gente foi se envolvendo, né, a graça dele foi me alcançando, né, fui conhecer Deus como Pai. Foi na depressão que eu conheci Deus como Pai. Uau. Eu só pregava sobre Pai, mas não conhecia Ele como Pai. Foi na depressão. Na depressão que eu entendi o filho pródigo voltar. Não teve uma noite de cura da depressão que alguém impôs as mãos, mas Não, o processo de se encontrar com Ele, de caminhar com Ele, não foi teve. te sarando. Foi com Ele, só eu e Ele. O processo de paternidade foi nesse período junto também, ou são testemunhos que o senhor consideraria diferente? Processo em qual sentido? Por exemplo, o senhor disse que foi aí que o senhor conheceu a paternidade de Cristo, mas o senhor também menciona que sobre a palavra do pastor Jurandir lá, que o senhor entende que encerrou, se fechou aquela ferida que o senhor mal contava sobre paternidade. Essa fase como fala que a gente está falando da depressão, essa fase da depressão, eu conheci Deus como Pai, né? Aquele Pai que abraça, aquele Pai que acolhe, aquele Pai que levanta, aquele Pai que você pode estar caído, mas Ele te quer de volta, quer você. Eu conheci esse Deus, né? Conheci o Pai que está ali, porque até então eu pregava um Pai, um Deus que está de braço aberto para quem está lá fora, mas se alguém daqui de dentro errar, Ele não vai te perdoar, não vai. Ele perdoa os de fora, mas os de dentro não. Por mais que eu não falava isso, mas internamente era assim que eu agia, né? As expressões, os aconselhamentos, era sempre muito firme, né? E ali eu conheci um Deus que está de braço aberto para aqueles que estão de fora, só que também está para os que estão de dentro, né? Disposto a começar, disposto a abraçar, disposto a escrever tudo de novo, né? Igual os 10 mandamentos, né? Moisés foi e quebrou, não era para quebrar, mas quebrou. E agora? O que fazer? Agora ele vai passar por um período de depressão? Vai, né? Porque agora ele vai ter que lavar as tábuas, né? Mas só que escrever é o Pai que escreve tudo de novo, né? Aí só quem tem um Pai para entender, porque outro não vai escrever. Ninguém vai escrever tudo de novo, porque alguém sempre vai querer colocar uma vírgula, ou uma observação. O Augusto isso, mas tal dia vai querer colocar essa observação. O Pai não coloca, Ele escreve tudo de novo. Entendeu? Ali eu conheci. Agora, em relação ao que o pastor Jurandir, ali foi a segurança da paternidade, né? Eu conheci Deus como Pai. Agora eu tinha é como se fosse a paternidade. Agora eu estou falando de um homem, como o pastor Paulo. Ali eu entendi
Não, posso ir, que agora eu tenho um pedigree, eu tenho alguém. Eu tenho. Porque o homem, ele precisa disso. A mulher, ela vai casar e vai ter alguém na vida dela, para ser esse homem. Nós, homens, não. Nós, homens, quem vai ser esse homem na nossa vida só vai ser o nosso pai. Em nome de Jesus, né? Em nome de... Em nome de Jesus, tá, querido? Tá, nós homens, não. Dá glória a Deus aí. Né? Então foi nesse sentido ali, de paternidade, de... Mas deu para entender? Amém. Amém. Pastor Cássio, vai para as perguntas? Já pegaram perguntas aí? Já? Traz aqui para mim, por favor. Eu queria, pastor, só antes de ir para as perguntas, algo que aconteceu com o senhor já que te frustrou. Igual, por exemplo, mas não sei. Você de São Paulo. Igual, tava cheio, fui expulsar um demônio e não consegui. Alguma coisa assim, sabe, que frustrou você, sabe, você esperava e não aconteceu. Será que eu não sou crente, tipo, nesse sentido, tipo assim, né? cara, o que aconteceu? Será que ele não está comigo? Ah, gente, eu toco guitarra, né? Então a gente sempre tá frustrado. O mesário não soltou a guitarra. O mesário não solta guitarra no cu da virada, você passa o mês inteiro sem as músicas. Complicado, hein, Smith? Ai. Mas, queridos, pastor, já aconteceu muito comigo em relação à palavra. Não tanto, mas já assim, de chegar. Eu já tive momentos de eu falar, meu Deus, que palavra. E eu ficar impactado em casa. Tá. Cheguei para pregar, todo mundo assim. E hoje é onde Deus te usa mais, né? Você vê? O quê? Na palavra. Não, eu voltar para casa, meu Deus do céu. Mas Deus já falou muitas vezes comigo, Deus já falou comigo, falou, não era para a igreja, era para você. Então, por isso que hoje eu tento o máximo possível ficar sensível ao ambiente. Sensível. Eu estou aqui, por mais que eu preparei algo, mas se eu chegar aqui, um louvor falar alguma coisa, algo falar alguma coisa, e Deus falar alguma coisa, eu não tenho problema em mudar. Nem que seja algo muito mais simples do que o que eu tinha preparado. Mas eu vou entregar aquilo, né? Porque senão eu saio frustrado. Saio. Mas já aconteceu igual, ir pregar, chegar lá e me darem só 20 minutos. Gente, eu já saí de um lugar onde eu só preguei a introdução. Ou pregar só as mãos, só, né? Fazer só... Essa foi forte. Ou meia mensagem, né? Meia mensagem. Meio versículo. E falando sobre o negócio, você falou sobre experiências. Em relação à palavra, teve essa que eu preguei, que eu falei aqui, que foi. Mas essa do acampamento foi a melhor mensagem minha até hoje. A mensagem que o senhor não pregou A foi a mais mensagem forte. que eu não preguei. Forte. Então, para quem não sabe, vai saber na íntegra. Rabadaste. Saber na íntegra. Foi a mais forte até Eu tinha hoje. chamado o pastor Fábio, né, um dia no culto. No culto? Foi no culto, né? Você estava arrumando as cadeiras, o que você estava fazendo? Eu sei que você estava ali no meio, eu falei, pastor, você vai ministrar no acampamento de jovens. Você falou, é mesmo, varão? Aquele jeito dele, sabe? Você não sabe se ele está gostando, se ele está triste. Aí eu falei, pastor. Aí ele, Deus já me deu uma palavra. Eu, glória a Deus. Aí chega no dia, naquela expectativa, e o pastor Fábio não chega, e vai um louvor, 2, 5, 10, 15, 20. Aí quando ele chegou, falou, glória. A Mirelle falava toda hora para mim assim, e aí, cadê o homem? Eu falei, vai tocando, vai tocando. Aí quando ele chega, eu vou até ele, pastor, pode ir já vai passar o microfone para você. Ele, varão, tem como esperar um pouquinho? Aí eu falei, tem, pastor, tem. Aí eu vou orar. Eu falei, mas já pega logo o microfone, ó. Aí ele, Já tem 2 meses. Agora você decidiu orar. aí ele falou, estava vindo aqui no meio do caminho, Deus trocou a mensagem. Eu falei, glória a Deus. Então é sinal que Deus vai falar, né, pastor? Ele, não, mas deixa eu só orar, porque Deus só me deu meia mensagem. Eu falei, como assim, pastor? O acampamento está marcado. Não, Deus só me deu meia mensagem. Eu falei, amém. Meio versículo. E aí eu fiquei
lá, né, Mirelle, toca. Ela, por quê? Falei, só toca, irmã. Vai tocando, irmã. E aí, eu olho para trás, o pastor tá lá arrebatado, lá ele, o Zezão, o Moisés, tá todo mundo orando, aquele Pentecoste ali atrás. Aí só vi a hora que o pastor Fábio chegou até mim, falou, Iago, ele chorando, eu continuo com meio versículo, mas passa o microfone para mim porque está queimando aqui dentro. Falei, amém. Aí realmente quem estava lá contemplou meio versículo. Aí ele falou, e os olhos... 3 horas de meio versículo. E os olhos, como que é? Nós se encontraram. Deles se encontraram. Só isso. Aí ele só fez assim, ó, esse é o poder, entendeu? Ele fez isso, jovens batizados. Foi bem, acho que foi umas 2 horas, 3 horas de culto sem palavra, né, cara? Só falou isso e foi uma experiência muito forte para mim também. Na Eu nunca verdade, tinha vivido algo assim. Eu lembro que ele chegou, o papai pegou o microfone, aí eu liberei o microfone e tal. Assim foi e falou isso. Fez o símbolo. Carregando especial, igual Fez o- videogame. Fez o jutsu, né? Gol especial. E ele pediu para todo mundo ficar de pé. Só começou a cantar e foi até o pastor Paulo. Pegou o microfone e de lá para lá. Só quem estava lá vai saber o que aconteceu. Mas aquela noite, pastor, foi um sobrenatural. Na verdade, aquele acampamento, 70 vezes 7, desde o Forte. início dele até o final, foi... Forte. Assim, assim, de todos os acampamentos que eu já fui até hoje, né, desde a minha época, quando eu ia no acampamento de jovem, quando eu, né, participava, tudo, de homens, casados, essas coisas, para mim até hoje foi o mais sobrenatural que eu já vi. De tudo, né, pegando desde o começo, até o pastor Paulo também, o pastor Paulo começou a pregar, o telefone toca, já não tem mais mensagem. Né? Vocês fazem muito da minha, mas o pastor Paulo também. Aconteceu a mesma Acho coisa. que ele não chegou nem na metade da mensagem dele. O telefone tocou Foi cerca de 10 minutos de palavra e já parou. e parou. E a hora que o pastor Paulo pregar só 10 minutos, mano, é porque foi rápido. muito poder. O homem é 2 horas de mensagem. Pastor, eu sei que eu vou voltar um pouquinho nessa pergunta antes do Augusto fazer aqui, mas o que você falaria para os jovens, porque um dia você foi jovem, ainda que você pareça jovem ainda, né? Agora você me ofendeu. Não, a sua aparência é de jovem, seus anos já é de Abraão. E o cabelo branco também. Matusalém já. Quando eu vi o pastor Fábio pela primeira vez no Carecão, eu falei assim para ele, o Diego era líder O de senhor ainda jovens. joga futebol? Aí eu falei para ele assim, ô Fábio, escuta, por que você não vai também no culto de jovens? Ele falou, Arão, você sabe quantos anos eu tenho? Eu sou casado, tenho um filho, cara. Meu Deus do céu. O pastor Fábio, ele tem 50 anos, gente. Misericórdia. Novinho. É mais. Pastor, o que você falaria para os jovens? Um dia você teve seus 18, né? Vou melhorar a pergunta, agora ficou melhor, né? Ficou. Então, um dia você Faz teve... 40 anos que a gente teve 18. Com quantos anos o senhor se converteu? 17. Então, nos 17, você teve os 18. Né? O que manteve você firme ali? A gente sabe que foi a promessa, mas nem sempre a promessa é mais forte do que... Né? O que você falaria para eles? Porque eu creio que existem jovens que estão ouvindo você agora, né, que tem uma grande promessa de ser um grande homem de Deus, um grande pastor, um grande missionário. Né? O que você diria para eles? Vocês são bênçãos. Gente, Jesus tem que ser a nossa paixão, né? Há uma frase que eu gosto de falar bastante, né? Que eu falava muito quando era jovem. Eu repeti isso muito na minha cabeça, né? Porque realmente era. Eu falava assim, Jesus, Tu és a única coisa que eu tenho. Eu falava isso muito nas minhas orações, quando eu estava ali sozinho no meu quarto, quando não tinha ninguém, não tinha o que correr, não tinha o que fazer. Gente, eu passei vários natais sozinho no meu quarto. Né? E eu falava, Jesus, Tu és a única coisa que eu tenho. Falava isso para ele. Né? E porque vai chegar dias, gente, na nossa vida, né? Vocês como jovens já devem estar passando por dias assim, às vezes, né? Que não tem para quem recorrer, não tem para quem correr. Né?
Às vezes seu coração quer tanto uma coisa e não pode, a sua cabeça quer tanto uma coisa e não pode. Você vai ter que abrir mão de coisas que você sabe que você até queria, mas não pode. Porque Jesus é a única coisa que você tem. É a única. É o único que vai estar com você, tanto ao amanhecer ao dormir. É o único. Quando tudo estiver fechado, quando o céu estiver fechado, quando você parecer que não tem mais ninguém para você socorrer, para você abraçar, para você chorar, um ombro, não tem, porque vai ter dias assim na nossa vida. Vai. Mas nunca se esqueça, Jesus é a única coisa que você tem. E você não pode perder Ele, porque Ele é o único que vai estar com você nesse dia. Vale a pena abrir mão de coisas que você tanto quer hoje, para quando chegar esse dia você poder falar: Jesus, fica aqui comigo, porque Ele é a única coisa que você vai ter. Agora, às vezes a gente abre mão de Jesus por coisas, mas aí quando chega esse dia mau, quando chega esse dia mau, gente, eu já passei por dia mau, e todo mundo vai passar. Não estou profetizando isso não, tá? Mas é fato, né? Jesus é a única coisa que nós temos. Às vezes é um namorado, eu amo tanto ele, eu gosto tanto dele, sou apaixonado por ele. É errado esse sentimento? Não, querido, é um sentimento que você está sentindo, né? Fazer o quê? Nasceu, brotou dentro de você. Não estou dizendo que é pecado isso, só estou dizendo que se isso está te levando a se afastar de Jesus, lute contra isso. Lute o máximo que você puder. E quando você não aguentar mais, entra no seu quarto, tranca a porta e grita lá dentro. Se desespera, arranca a cabeça, rasga as vestes, fica louco lá dentro. Mas não abandona Jesus por conta disso. Não abandona. Porque no final, Jesus é a única coisa que nós temos. É a única. E era a minha oração de jovem. E é a minha oração que eu continuo até hoje. Jesus, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho tudo isso, querido, mas esposa e filhos não vão impedir de eu pecar, de eu errar. Não vai. Quem faz eu permanecer firme é eu lembrar que no final, Jesus ainda é a única coisa que eu tenho, mesmo que estava lá comigo no meu quarto, sozinho. Vai ser o mesmo que um dia eu vou encontrar com Ele também, sozinho. Ele é a única coisa que está comigo desde o início e vai estar comigo no final. Ele é a única coisa que nós temos. Pode entrar aqui? Então, já não tem a ver, mas o pastor Fábio foi o pastor que me deu a aula no Homem ao Máximo. Olha esse homão! Então, tudo que eu aprendeu fizer... certinho, ficou até noivo já. Isso, Mas eu você ia viu o que ele falar está fazendo, né? Que se ele fizer errado, ele já está jogando a culpa Não, pra você aqui. se eu fizer errado, a culpa é minha, mas se eu fizer certo, é mérito do você pastor. de culpa terminou lá, né? Isso, exatamente. Então, entrei solteiro, saí namorando quase noivo, agora eu tô noivo. E aí, eu separei 2 perguntas aqui dentre essas, para a gente entrar nesse tema. Eu vou ler uma aqui primeiro, e aí a outra logo em seguida, porque se complementam. O que devo observar em uma pessoa antes de namorar? Além de ser uma pessoa de Deus, devo levar em consideração meus gostos pessoais? Exemplo, aparência e jeito. E a outra é... Aparência e o quê? O jeito da pessoa. Como o Senhor teve a confirmação de que a sua esposa era a pessoa certa ou da vontade de Deus? Fizeram algum período de oração? E o que o Senhor acha sobre orar para namorar? Acho que tem que orar em qualquer situação, mas acho que a pessoa perguntou sobre, tipo assim, aquele período, tipo assim, estamos orando. Essa pergunta é da Larissa, pastor. É da Larissa. Ela mandou. Foi o Lucas? Ou da Larissa. Qual que é a primeira pergunta mesmo? O que eu acho? O que devo observar uma pessoa antes de namorar? E se ela deve levar em consideração os gostos pessoais dela, tipo aparência, jeito. Tá. Gente, a primeira coisa que você tem que observar numa pessoa, se ela é cristã. Né? Isso é o primeiro fato. Né? Se você, como cristão, você quer seguir com Jesus, caminhar com Cristo, né? Essa pessoa, a primeira coisa que você tem que olhar nela é se ela é cristã. Tá. Aparência. Cara, tem que olhar também, gente. Não estou dizendo que ele é bonito, ou que ela é bonita, ou que ela é feia, que ela é feia. Não, depende do gosto de cada um. Assim, gente, eu quando era jovem, eu tinha muita dificuldade de ficar apaixonado. Muita dificuldade. Né? Na minha época do mundo, né, eu fiquei bastante, quando eu era do mundo. Tá? Quando eu fui para a igreja, eu namorei bastante.
Namorei, não fiquei. Certinho, pedia pro pai, pra mãe. É só oração, gente, só essas oração. coisas. Não, mas naquela época eu podia. Ó, que outra que eu peguei. Como o senhor fugiu da tentação da carne no namoro? Ele não fugiu. Calma, uma coisa de cada vez. Eu também não sei como é. Também não sei, Quando se eu alguém descobrir, eu te descobrir. conto. Não, vamos lá. Então a aparência, você tem que gostar, tem que ter. Tem que ter aquela coisa de você bater o olho e gostar. Né? Eu sempre tive muita dificuldade de se apaixonar. Eu ficava, mas não me apaixonava. Não me apaixonava. Mas, igual no meu caso, é o olhar. Cara, o olhar. Né? Bater o olho, aquela coisa assim. Cara, tem que ter algo que te queima, que faz seu coração bater mais forte, suas pernas ficar bom, você querer ver a pessoa, quando você vê, você dá aquela tremida. Tem que ter isso. Se não tiver isso, gente, esses só são irmãos de igreja. Né? Não adianta querer partir para dar um próximo passo, não adianta. Não vai dar certo. Né? No Oriente Médio pode até dar, mas no Brasil não dá. Tem Não aquele dá. jovem lá que ia casar e não sentia Tem nada. um jovem que ia casar, um dia foi conversar comigo. Agora que eu sei. Esse jovem, ele foi casar, conversar comigo. Ei, como é que você tá? Você é benção, falta pouco tempo pro seu casamento, aguenta firme, hein? Aí esse jovem virou pra mim e falou, tá uma benção. Olha, a gente fica junto, não tem nem vontade de beijar. Eu olhei pra ele, peraí, irmão, tem uma coisa de errado. Não casa então, mano, não casa. Tem uma coisa de errado. Né? Tem que ter aquele fogo, aquela paixão, aquele negócio de grudar, querendo, né? Aquela coisa de, meu Deus do céu, misericórdia, né? Tem que ter, não estou dizendo para pecar, mas tem que ter o desejo. Tem que ter. Gente, você vai ficar casado com aquela pessoa pro resto da vida. Aí eu fui conversar com essa pessoa, acho que 1 ou 2 semanas depois, sei lá. E aí, como é que tá? Pastor do céu, a gente estava no sofá assistindo filme, chegou num ponto, teve um cara ir pro canto do sofá. Agora sim, né? Estamos tendo uma conversa. Será que não estava mentindo, não? Agora sim. Oi? Não estava mentindo, não? Agora eu não sei, né? 2 semanas mudou muito. E qual que era a outra pergunta? Como você teve a confirmação que a sua esposa era para ser sua esposa ou não? Se orava, né? Isso, se orava, e o senhor acredita em oração para namorar? Tipo assim. Eu acredito em oração. Na minha época não tinha muito isso, negócio de oração, orar para esperar para o namoro, né? Não tinha. Né? Ninguém se falava sobre isso. Veio isso depois começou a questão da corte, né? Que até a BNA, se não me enganado, foi a primeira igreja que começou a implantar isso aqui na cidade, tudo, né? Era coisa de namoro, de orar. Eu acredito que é bênção você orar. Bênção, porque vai impedir muitas coisas, né? Porque é até um tempo também de você poder conhecer a pessoa, né? Eu por não me apaixonar muito fácil, então nunca tive problema em relação a sofrer, assim, já tive, mas diga assim, já tive, quando eu tive também sofri, quase morri, mas era difícil, mas assim, impede muito, principalmente aquele jovenzinho que bate o olho, a menina olha para ele, já está apaixonado, já quer casar no outro dia, aí depois passa 2 dias, ela termina com ele, ponto, ele morre, vai no gabinete do pastor, acha que quer tirar a vida, quer aquilo. Não, oração ajuda muito, porque passa esse momento de promessa, esse momento de euforia, gente, porque muitas vezes você nem gosta da pessoa, a pessoa só te deu uma atenção. Foi só isso. Você só é carente. Você só é carente, isso Com mesmo. tudo. Às vezes é um problema que você está tendo em casa com seus pais, alguma coisa assim, você é carente. Gente, isso acontece até no casamento. Não é um casamento que está com problema. Alguém no trabalho começa a dar muita atenção para outra pessoa, se ela não estiver firme em Deus, ela começa, a mente já acontece, não vai acontecer com vocês que é jovem, que não tem nem sequer uma aliança com alguém. Se acontece com um casado, imagina com vocês, é normal. Né? Então, o período de oração hoje, ao meu ver, né, é excelente. Eu queria que tivesse tido na minha época, eu teria errado menos. Não que não iria errar, né? Porque, mas E orar nada, mano. Ia. Deixa eu só explicar aqui porque que eu... Uma semana, mas ia. Tem várias perguntas aqui que eu tirei e não vou fazer, porque algumas o pastor já respondeu no testemunho dele, e tem algumas sobre escatologia no nível, tipo assim, quem são 144 mil e coisa desse tipo. Não dá para perguntar Não falar aqui sobre agora. isso, não. Pastor, ia demorar uma galera. Só quis saber da vida dele o quê? Eu quero... A marca da besta é o chip. Tá vivo. É o chip da Vivo ou da Claro? O Elon Musk é a besta. Na verdade é da TIM, porque é sem fronteiras. Nossa, boa. Perguntaram aqui 2 vezes como foi pregar pela primeira vez.
sensação? É que eu não lembro muito quando foi a primeira vez. Gente, eu não lembro quando foi a minha primeira vez que eu preguei. Oi? É, que foi na era pré-histórica. Eu lembro quando foi a minha primeira vez aqui na Brasa. Aqui na Pode Brasa. ser? Na Pode Brasa? ser, pode ser. Da Brasa foi assim, eu era novo na igreja, meu primeiro ano, tinha acabado de entrar na igreja, aquela coisa, não era diácono, não era nada. Era o Zezinho aqui da igreja. Aí, chega fim de ano, o pastor Paulo pastor Paulo e pastor Nádia, eles iam viajar. Né? Eu estou ali na porta, ali, o pastor Paulo chegou em mim e falou assim, pô, e aí, você vai viajar? Eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. É de Deus, hein? Você dá o brado domingo? Eu falei, dou. Só que da comunidade não se fala brado, né? Fala pregar. E beleza, daí ele falou para mim numa quarta-feira. Aí ele foi embora, viajou na quinta, foi passar acho que Natal lá em Dourados. Chegou sexta. Aí no sábado, eu perguntei para o pastor Luiz. Pastor Luiz, o pastor Paulo falou para mim para eu dar um brado domingo. O que é brado? Aí o pastor Luiz virou para mim. O pastor Luiz virou para mim e falou, fala certinho o jeito que ele te falou. Eu falei, ele estava na porta, ele perguntou se eu ia viajar, eu falei que não, ele falou que era de Deus, perguntou se eu poderia dar o brado domingo, eu falei que sim. Ele falou, é para você pregar domingo? É nada, ele falou, eu falei, para pastor, ele falou, Tava pronto para subir lá e gritar? O pastor Paulo esperando ali, a hora que for para dar o braço, vocês me falam. Ou se eu não pergunto para o pastor Luiz, eu ia estar esperando o pregador também. Ele até procurou lá na net, brado. Aí, misericórdia, eu falei, eu ligo aí ficou aquela luta no sábado, ligo pro pastor Paulo, falo para ele que eu entendi errado, que eu não posso dar esse brado. Fala que eu tô com diarreia. Fala que eu tô passando mal. Gente do céu, pensa no desespero que foi. Ainda bem que chegou domingo à noite, não deu muita gente. Era período de Natal, né? Glória a Deus, não vem ninguém na igreja. Tinha live? Não tinha? Não, foi no começo. Nós procurava agora. Manda o pessoal embora. Gente, vai passar com a sua família. O que vocês estão fazendo aqui? Mas foi a minha primeira vez, foi um susto tremendo. Né? Mas foi benção. Perguntaram se existe Mi sustenido. Essa é só rapidinho, só para música. Essa família, certeza. Eu também desconfiei. Por que uma pessoa que é usada por Deus, quando chegar o dia do juízo final, talvez não entre no reino de Deus? Tá repreendido, Porque irmão. uma pessoa que é usada por Deus, Quando chegar lá, não vai entrar no reino dos céus. Ele só leu 6 e 8. Não, e ele na Ágape, Pulou capítulo 7 de Mateus. ele na Ágape falando sobre o sermão da montanha, porque Mateus capítulo 4, misericórdia. Mateus capítulo 4, na Ágape. Eu tentei falar 5, mas você não escutou, aí você repetiu de novo. Por que Mateus capítulo 4? Vai não ser explano o nosso pastor desse jeito. Gente, você entrar... Ele errou um capítulo. Pior que eu não tô nem lembrando o que ele tá falando, mas depois eu... Você estava falando sobre o sermão da montanha. Ó, sobre essa questão aí, eu também eu sempre ficava pensando muito sobre isso. Não é nem questão de entrar no reino dos céus ou não. A questão, eu já vi muitos homens sendo usados por Deus, mas que a vida dele não... Isso. Nem sempre ficava aquele ponto de interrogação. Mas e aí? Até que uma vez, eu vou dar até o crédito de quem eu ouvi isso, e eu ouvi, eu falei, cara, concordo. Luiz Hermínio. Uma vez eu estava lá no Mevan, e ele pregando, e ele falou algo assim que é muito interessante. Ele fala assim sobre a gente ficar muito preocupado com a pessoa que está ali com o microfone e pregando e julgando. Ele fala assim, mas como? Ela faz errado, mas Deus está usando ela, né? Essas coisas. Aí ele falou assim, porque quem tem um compromisso com a palavra e com a noiva é o noivo. Então, às vezes, por mais que a pessoa está errado, mas o compromisso com a noiva, quem tem é o noivo usa por conta da noiva, mas não quer dizer nada em relação a quem está transmitindo, né? E eu achei isso, tomei para mim, isso aí já acessou meu coração, já acessou as dúvidas, e no grande dia vai ser da mesma forma, né? A pessoa pode, expulsei, curei, fiz tanta coisa, mas, né, você pode ter feito mesmo, através do noivo, por conta da necessidade da noiva, mas isso não quer dizer nada da sua intimidade com ele. Como faço para liberar perdão para o meu pai?
Aproveitando, pastor, não sei se você falou, você conseguiu liberar perdão para o seu Consegui. pai? Consegui. Mas você chegou a falar com ele? Não, porque eu não tenho contato, né? Mas assim, com o padrasto, você nunca mais falou? Não tenho contato também. Mas eu não sinto nada. Fala a verdade, eu nunca senti raiva dele. Nunca. Eu só bloqueei. Mas eu nunca, assim, nunca senti ódio, nunca, nada. Né? Eu só tinha bloqueado ele da minha vida, né? Mas liberar perdão, querido, o perdão... Olha, voltando ao Sermão do Monte, que não está em Mateus 4, começa em Mateus 5, né? A gente vai... O Sermão do Monte é tão gostoso, né? Que vai dos 5 ao 7, eu falo até que é como se fosse um mini evangelho ali, né? E a gente... Né? Jesus, na oração do Pai Nosso, ele deixa muito claro, né? Perdoai, assim como nós perdoamos. Né? O perdão, a questão não é nem em relação à pessoa, é em relação a você. Né? O nível de perdão que você precisa de Deus. Né? Igual eu conheci a graça. Conheci. Né? Cara, Ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar alguém? Cara, seu pai pode ter sido o pior do mundo, né? Não estou dizendo que você precisa ter um relacionamento com ele, não é isso, porque são coisas completamente diferentes. Né? Você, se a pessoa continua fazendo mal, né, libera o perdão e vai seguir a sua vida. Né? Debaixo da palavra, debaixo de Deus. Não estou dizendo que você tem que ir lá todo dia e ficar, né, assim... Igual exemplo, um pai que abusa de uma filha. Né? Libera o perdão. Agora você não precisa estar na casa dele todo dia, sabendo que ele vai te abusar de novo. Né? Mas libera o perdão. Você precisa liberar o perdão, porque você precisa de perdão. Nós precisamos de perdão. Né? E a oração do Pai Nosso foi o próprio Senhor Jesus que nos ensina sobre isso. Né? Ele dá essa condição. Então nós precisamos liberar perdão, para que nós possamos ser perdoados e possamos também ser libertos, querida. Aí entra várias outras questões. Mas libera perdão para o seu pai e vai ser feliz. Vai viver aquilo que Deus tem para você. Acha... Coisa? Iago? Tranquilo. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta que ficou no ar aí? Para a gente estar encerrando. O Richard, pode falar. Richard está com um rostinho de quem quer fazer uma Sem pergunta. ser sobre os anos 80. Alguém? Não, glória a Deus. Então vamos lá. A gente... O senhor já teve algum vício? Algum vício? Não. Coca-Cola. Você não é vício não, pastor. Tá brincando. Pão na chapa também é Foi brincadeira. na chapa. Se Coca-Cola for, eu tô brincando. Coca-Cola Não, com nunca pão na chapa. tive. Eu me converti com 17 anos. Eu nunca gostei de cerveja. Nunca. Né, eu ia pro pagode, na minha época do mundo, comprava uma latinha, ou às vezes a pessoa me dava uma latinha, eu ficava com aquela latinha o pagode inteiro. Só para não ser o chato ali da turma, o tirado. Aí já estava quente, né? Mas eu nunca gostei. Né? Eu estava começando a tomar caipirinha, mas tipo assim, começando. Né? Então, fumar também nunca gostei. Então, não sei, eu não sei qual que é a sensação de ficar bêbado. Eu não sei qual que é o gosto de cigarro, porque nunca coloquei um cigarro na boca. Não sei, Deus me livrou nisso daí. Mas já cometi muitos erros em outras áreas também, então... Né, mas do vício nunca tive. O senhor já pintou o cabelo de rosa? De rosa não, já de branco. Gente, Rosa não, mas amarelo. eu era novo, converti, só que o pagode ainda estava dentro de mim. Já que o John falou sobre isso... Eu fui para a igreja, eu fui ano novo, Pode fazer tatuagem? Eu queria saber a sua opinião. O que você acha né, sobre assim, ter Levar o cabelo. ter um como que Visual. fala? Um visual assim mais extravagante, né? Alternativo. Despojado. Vou Alternativo. pintar roupa um cabelo. rosa. Eu não. Pintar um cabelo. Não, roupa não. Assim, vou pintar um cabelo de rosa, sei lá, fazer um negócio assim mais. Vou fazer uma tatuagem. Eu tô vendo que você não tem tatuagem, não sei se é uma escolha. Tem, né? Uma pimenta? É, Ficou aqui na história. Tem uma libélula bem aqui. é da época que ele... Na época que ele ia pro pagode tomar cerveja quente. Ele tinha outra alcunha. Respondia por outro nome. Eu sei assim, ó, já respondendo metade, eu sei que isso não tem nada a ver com pecado.
né? Mas qual a sua opinião sobre isso? Vendo que assim você não é uma pessoa que tem uma idade tão avançada, mas tem uma responsabilidade muito grande. Deus depositou isso na sua vida, e eu creio que Ele depositou tudo isso na sua vida porque Ele confiou em você, né? Então, é igual Paulo disse, né? Se vocês não conseguem olhar para Cristo, olhem para mim. Então, eu creio, você é um espelho para vários jovens, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Gente, vamos lá. Eu já pintei meu cabelo, tá? Aqui está pintado ainda. Branco, né? Não. Eu era... Platinou. Verdade. Eu era recém-convertido ainda, gente. Não era nem batizado, mas... Na igreja, aquela coisa, chegou... Vim do pagode, estou na igreja. Chegou a época do ano novo. Comprei uma roupa toda branca. Naquela época, os travessos, né? Foi no mar pular 7 ondinhas. Aí a mulher ficou da mulher fazer luz no dia 31 de dezembro. Só que eu acho que ela passou e ficou todo branco. E eu fui de cabelo todo branco, roupa todo branca. Fui para virar do ano. Só que todos os irmãos acharam que eu era pai de santo. Mas, né, jovem, né, adolescente ainda, né. Mas vamos lá. Eu particularmente, eu vou falar algo para vocês. Né? Eu aprendi algo, assim, eu tenho muito cuidado em falar o que é pecado e o que não é pecado. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo que é pecado e a pessoa faz, ela está indo para o inferno. Então, eu tenho muito cuidado, né? Para mim, só basta as Escrituras, em cima daquilo que as Escrituras querem dizer, não em cima daquilo que eu quero que elas dizem. Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso, né? Dizer, olha, você está usando o cinza não é de Deus, não. Se eu falei que não é de Deus, ele está usando, então ele está em pecado, ele está indo para o inferno. Então, estou julgando algo muito forte. Então, eu tenho muito zelo e cuidado em dizer. Mas, uma vez, uma pessoa, PEC da igreja, né, não está mais conosco, ela veio me perguntar sobre tatuagem. Não era pastor, né? Falei, pode usar tatuagem, tá, aquela coisa, o que você acha? Tal. Ele queria uma aprovação. Eu acredito que já tinha perguntado para algumas pessoas, e as pessoas falaram que não, tal. Não, por que a Bíblia, né? Porque se a gente for olhar assim, né, o Antigo Testamento, vê com toda aquela história. Eu falei, meu amado, vamos lá. Você sabe o chamado de Deus para a tua vida? Ele falou, como assim? Não, só estou perguntando se você sabe. Ele falou assim, eu sei. Eu falei, então. Eu falei, eu não gosto de tatuagem. Eu não gosto. Por eu não gostar, não tenho, e meus filhos não vão ter. O dia que eles casarem, tiver a casa deles, eles tomarem essa decisão, são eles. Eles com Deus e eles, né, são eles. Mas dentro da minha casa não vai ter. Eu não gosto de tatuagem. Eu falei assim. E eu sei que para onde Deus me chamou e para onde Deus quer me levar, a tatuagem vai me atrapalhar. Porque eu vou ter que me explicar. Agora eu lhe pergunto, aonde Deus te chamou e para onde Deus quer te levar? Vê se a tatuagem cabe. A menina abaixou a cabeça e encerrou o assunto. Né? Eu penso muito nisso, querido. Né? Para que eu vou colocar algo se depois eu vou ter que ficar escondendo? Para quê? Algo que depois vai, talvez uma senhorinha de cabelo branco ali, eu vou perder crédito na palavra que eu estou pregando porque eu estou mostrando uma tatuagem aqui. Uma coisa é você vir do mundo, mas eu já estando dentro da igreja, já sabendo o propósito de Deus na minha vida, por que eu vou fazer isso? Por quê? Mas o jovem não liga, tá? Mas eu não vou só pregar para jovem. Deus não chamou só o jovem. Deus chamou a senhora, Deus chamou o médico, Deus chamou o mendigo, Então a palavra que eu vou pregar, eu tenho que, o máximo possível, por mais que a gente não vá conseguir, você tem que tentar o máximo possível passar, né, pelos critérios de cada um que está ali ouvindo. E a tatuagem vai me atrapalhar. Para aquilo que Deus tem na minha vida. Agora, o que Deus tem na sua? Né? Então, para você jovem, né, tem coisas que não convém. Por mais que não seja pecado. Não estou dizendo que tatuagem não é pecado, não é isso não. Só estou dizendo que tem coisas que não convém. Tem coisas, pintar o cabelo de rosa, roxo. Pintar é pecado? Lógico que não. Não é, querido. Se fosse assim, você não pode pintar de preto. A menina que pinta de loiro, se a gente for analisar. Não é pecado. Isso daí. Pintar não é pecado. A questão é, a cor que você está pintando vai te proporcionar, quando você precisar pregar, ter a credibilidade? Essa é a pergunta. Pastor. Para o chamado de Deus na sua vida. Agora, se você acha que Deus não tem chamado nenhum para você,
né? Eu quero orar com você, porque Deus tem. Nós vamos cortar só essa parte aí, pintar o cabelo, vai chegar pro pastor É Paulo lá na pecado? sala. Não, ponto. Pastor, eu corte. vou pintar porque é o que o pastor Fábio falou aqui, ó. Posso fazer uma pergunta diferente? Não sei se a gente. Gente, se imagina se o pastor Paulo tivesse o cabelo grande pintado de azul. Vocês iam achar massa, mas eu tenho certeza que a maioria não estaria aqui. Massa, lindo, legal, mas na hora que eu precisar, eu não vou dar crédito para aquele homem. Verdade. Na hora que eu estiver passando pela luta, pela prova, você não vai dar crédito. Não vai. É lindo, bonito, tudo é bonito, lindo no Face, pegando frases. Mas na hora que você precisa, você corre para aquela irmã do coque. Corre, irmão, eu sei disso porque eu já passei por momentos difíceis. Oi? E pro irmão quadrado. Por irmão quadrado. Você corre para ele quando você precisa. Então, por quê? Porque eles passam credibilidade. Passa. Sei que está dando a hora já, né? Eu queria ter meia-noite hoje aqui. Sou jovem. Só a última pergunta. Me entregaram um aqui legal. Ó. O senhor já viveu, né? Acho que esse já viveu aqui fala sobre a sua vida, ou teve um testemunho de milagre, tipo, viveu na sua vida, ou alguma coisa que o senhor, Deus usou você para concretizar, né? Sinais e maravilhas. Sim. Vamos lá. Eu tive um de mentira. Vou contar só esse de mentira, só para a gente dar risada um pouquinho. Tinha um jovem, na igreja que eu era líder de jovem. Rapaz do céu, o cara era... Contratou o cadeirante para andar. Não, o cara era fora do comum. Primeiro cu de José, ele falou assim, ó, a hora que eu falo levanta, você levanta. Não, o varão vivia em outro mundo. Ele mentia tanto que era algo assim, mas a gente não sabia que ele mentia, né? Você já ouviu essa história? Mas é verdade esse? É verdade? Não, o cara era um absurdo. Eu ouvi sim. também. E o cara namorava uma menina, e vai daqui, vai dali. Ele ia nosso PG, que lá chamava Célula, aquela coisa toda, e vai daqui, vai. E o cara era gente boa. Tá. Meu pai tem fazenda lá, meu pai tem fazenda ali, aquela coisa toda. Ah, a gente podia ir orar na fazenda do meu pai, no monte, vamos marcar para orar. Ah, aquela coisa. Não, meu pai, eu vou pegar a caminhada do meu pai para trazer a mesa de ping-pong para a gente jogar depois do culto, vamos trazer. De repente ele sumia, de repente ele voltava, né, falava que estava na fazenda do pai dele. E foi indo. Um dia ele chegou, gente, eu preciso de oração. Descobri que eu estou com câncer na cabeça. Daí eu estou indo para São Paulo e ia ficar alguns dias lá. Então, rapaz do céu. Eu grudei naquele menino, mas eu orei por ele. Foi liberto da mentira. Senhor, todo tumor agora. Orei, paguei o preço. Nossa, Deus cura. Aí esse cara sumiu e voltou e falou que nem precisava fazer nada, porque chegou lá o médico e não sabia. Ele tinha sido curado. O Pastor médico Fábio. pegou os exames antigos, exames novos. Falei, cara, aí, ó. Mais uma fila aqui, gente. Tragam os cegos da cidade. Sério, quase que eu mandei fazer a placa e o cara na frente de casa. Que cura, liberta, transforma. O nome do cara hoje em dia Depois é descobri Henrique que era tudo mentira. João de Deus. Tudo mentira, cara. Era tudo mentira. Tudo, cara. Meu Deus do céu. O cara não tinha nenhuma bicicleta. Pastor, não, meu milagre. Não! Mas, assim, agora, sério, não, mas isso aí aconteceu verdade, gente. Olha, foi algo assim que pensa, ninguém nunca me surpreendeu tanto assim igual ele. Aí eu tive, vamos lá, quando eu fiz a Casa de Paz, eu e o Elton, nós estávamos juntos aí, né, posso dizer que o testemunho meu e dele junto, minha irmã, Ana, né, estava com câncer, né, Elton, câncer, e ela... Esse era de verdade. Esse é de verdade. Tinha todos os exames lá, até que em uma semana nós não fizemos uma Mas ela semana. não era mãe do menino, não. Não. Não, essa mostrou o papel para nós, pelo menos. Só se ela fosse, ficou bem. Ela era o pai da mentira? Não, essa mostrou os papéis para nós tudo. Aí tem uma semana a gente não pôde fazer a Casa de Paz, porque ela estava realmente, não sei se era para Pereira, Campo Grande, estava em Campo Grande, tudo. E de repente ela volta, né? E quando ela ia viajar, eu e o Elton, nós colocamos a mão e oramos sobre a vida dela. E ela foi. Quando ela voltou com os exames, o médico não sabia explicar, né, Elton? Ela tinha sido curada do câncer. Glória a Deus. Em uma semana, né, Elton? Em uma semana, nós tivemos esse... Deus, né, usou.
Eu tive um caso também quando ministrei aqui na igreja sobre a sunamita, né, do profeta em Sunem. E aí eu desci do altar e orei por um casal que não podia ter filhos. E eu falei para criar um ambiente do milagre, né, que era o quartinho do profeta. Só liberei essa palavra. E passou-se quase um ano depois, esse casal me chama ali lá no fundo, com o neném no colo, e fala assim, ó, aqui, ó. Glória a Deus. O ambiente do milagre, segurando o neném do colo. Assim, aconteceu algumas coisas, né? Assim, é benção. Essas duas que me vêm na cabeça agora aqui. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos estar encerrando por causa do horário. Peço até desculpa para vocês. Mas eu creio que foi bênção. Foi produtivo, edificante. Tá? Vamos estar encerrando em oração. Vamos colocar de pé? Aproveitar aqui o nosso pastor Fábio, falar para ele fazer essa oração para a gente encerrar. E já agradecer, pastor, tá, a sua disponibilidade, por você ter vindo aqui. Muito grato. Você é uma referência, tá, para essa juventude, uma referência para nós. É alguém que sempre está ali, com aquelas palavras suaves, tranquilas. Quando a gente mais precisa, e vem. Você é bênção. Marão, você é bênção. Ora pra gente, pastor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer o convite, né? Por estar aqui com vocês, com essa mesa, ó, só os mais, hein? Meu Deus do céu. Achei que ia ser mais pesado, né? Foi até light, graças a Deus, né? Falei, meu Deus do céu. Algumas perguntas ali, ainda bem que passaram, né? Porque senão eu ia ter que contar a verdade, meu Deus do céu. A verdade é que eu era o mentiroso. Eu era aquele menino. Ai, misericórdia. Amém. Agradecer ao pastor Iago, obrigado, viu? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa. Amém. João Batista. Já te contei a história de João Batista? Já. Ele testemunha isso daí direto. Oi? Não ia contar o testemunho. Sempre que ele quer Contar que eu nunca consegui. forte, ele prega sobre isso. É que eu nunca consegui pregar aqui, né? Aí, ó. Ele pegou a sua pregação. Não, peraí, não, senão o pessoal vai pensar que eu tô. Eu falei assim, ó, que o pastor Fábio é o homem da palavra suave, né? Porque um dia eu estava triste, quebrado. Falei, eu vou abandonar os jovens, abandonar tudo. E aí encontrei esse pastor aqui no meio da rua. E ele falou assim, ele ficou aqui meia hora olhando para mim. Aí você não sabe se ele vai te corrigir, se ele vai falar que você está em pecado, né, se ele vai liberar uma palavra. Ele veio liberar uma palavra na minha vida. E essa palavra entrou como flecha no meu coração. Eu só não chorei aquele dia que eu fiquei, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, né, mas foi forte. Foi a primeira mensagem que eu preguei depois daquele dia. E quem estava aqui, foi até na pandemia, né, pastor? Foi na pandemia, foi na pandemia. A gente fez a primeira mensagem que a gente fez gravada, que a gente fez pra live. Foi a primeira mensagem da live. E aí quem veio filmar, o pastor. Aí eu vi que ele ficava assim. Eu conheço essa palavra. Mas é benção, pastor. Encerre aí pra Amém. gente. Pai, muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te adoramos. Obrigado, Senhor, pela tua alegria no nosso meio, pelo teu amor, pelo teu carinho.